Bom, tô feliz da vida, porque é o terceiro episódio do Papo de Best-Seller e eu tenho aqui um convidado mais do que especial. Esse cara, ele quando nasceu, ele já mudou o status lá da família. Mas aí, em 2011, ele veio para ficar. Ricardo Chiniachik, meu sócio, ele reestruturou toda a parte de comercial, do marketing da Editora Gente e ensinou muito o autor a fazer best-seller. Então, Papo de Best-Seller com Ricardo Chiniachik. Ah, maravilha, tá aqui. 10 anos, vai fazer quase 10 anos construindo best-seller, né, Rô? A gente começou no começo de 2011, né? 2020 agora, 2021, vai. Quantos autores, né? Quanta coisa boa, quanto aprendizado. Me fala, como é que você trouxe esse olhar diferente dentro da Editora Gente? E acho que você mudou muitas vidas através de autores que a gente fez best-seller. Me fala um pouco esse teu olhar de que é um livro de best-seller, do que é um autor best-seller. Legal. Eu acho que a primeira coisa que a gente fez aqui, que mudou, foi entender que realmente o best-seller é uma sociedade, né? Eu acho que é uma parceria do autor com a editora. Então a gente começou a construir a 4 mãos o best-seller. Então, a primeira coisa, o best-seller ele tem que ser feito pelas duas partes, né? E eu me sinto parte de cada... Eu acho que essa foi uma grande conquista nossa, né? Assim, desde o começo do processo da criação do livro, o vendas, marketing, todo mundo participa para sentir parte da construção, né? Eu acho que eu vejo o nosso grande diferencial hoje é que a gente gera congruência em todo mundo. E eu me sinto parte. Quando eu vejo o nosso livrinho exposto lá, ou quando eu vejo alguém repostando nas redes sociais os nossos best-sellers, eu falo, cara, eu participei daquilo, eu palpitei nessa capa, né? Eu acho que isso foi o nosso maior aprendizado. E num mercado que cai, né? Como a gente sabe que o livro cai, ter autores brilhando tanto quanto os nossos autores aqui da casa estão brilhando, e estão vendendo o livro, e estão gerando essa transformação, é muito grato, né? Eu sou muito grato por poder participar disso. E vim para ficar. Agora a gente vai cada vez mais autores, mais transformação, mais livros, né? Diz para mim, por que é importante a gente estar conectado com a missão deste autor? Eu acho que essa é a primeira coisa, né? A gente, sempre que conhece um autor, a gente pergunta assim, o que é o best-seller para você, né? Qual que é a missão do seu livro? Eu acho que o pessoal tem na cabeça aquele negócio de best-seller é o livro que vende muito, né? A gente mudou um pouco isso, né? O best-seller é o livro que vende para a pessoa certa, né? A gente conta aqueles casos daquela família que queria fazer o livro do fundador e aí ele recebeu o livro no hospital ali no último momento de vida, e para mim foi um dos best-sellers mais lindos, porque não chegou a ser vendido o livro e realizou toda a missão. Também arrepia falar disso. E então a gente sempre pergunta qual a transformação que o livro vai fazer, qual o problema que ele quer resolver. E eu acho que isso, a cadeia toda, a gente às vezes, né, aqui dentro com a equipe fala, cara, talvez esse livro não seja um livro comercial, mas ele tem uma missão tão bonita que a gente abraça. Então eu acho que tem tudo a ver. Se a gente não compra a missão, pode ser o autor mais vendido, e dá pra gente falar, a gente não pode falar aqui, mas vários casos que visito aqui que tem uma plataforma gigante, não, mas a missão não tá com com os nossos valores, não tá conectado com a nossa transformação. Então, pra gente hoje, eu acho que assim, qual é o primeiro decisor? O autor tem que estar alinhado com os nossos valores, com a transformação humana que a gente quer fazer. E aí, o best-seller é a consequência, né? O Ricardo, ele tem uma habilidade criativa dentro do marketing que é impressionante. Os autores trabalham com uma garra. Me fala um pouco dessa dinâmica tua dentro do marketing. Eu acho que grande parte do mérito é dos autores. Hoje de manhã eu estava falando com uma autora nova que está assinando um contrato com a gente, e ela falou, me fala um pouco mais do processo de lançamento. Eu falei, a primeira coisa que eu vou te falar, assim,
você tem que entender se é um projeto prioritário na sua vida o lançamento desse livro no ano que vem. Se você falar assim, não é, ou tem outras coisas mais importantes, a gente espera um pouco. Porque eu acho assim, né? A gente tem aquela frase sempre do tio do Homem-Aranha: grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Lançar um livro é um grande poder, porque você vai impactar muita gente, você vai transformar muitas vidas, mas vem com grandes responsabilidades. Que é divulgar o livro, que é estar disponível para responder perguntas, sabe? Às vezes a gente pede para os autores irem lá nas livrarias falar do livro. Aí tá o autor que fala, mas eu vou falar para 5 livreiros. Vai falar para 5 livreiros, porque talvez um desses 5 livreiros possa indicar o seu livro. E aí, se ele indica o seu livro, já tem uma venda. Então, realmente, a gente brinca que é um marketing de guerrilha, né? Um trabalho de formiguinha mesmo, de conscientizar da missão do livro. A gente sempre fala que o livro é vendido várias vezes, né? Então, a gente tem a primeira vez que o autor vende o livro para a editora, né? Então, a editora compra. Depois o editorial vende o livro para o comitê editorial vende o livro para marketing e para vendas vende o livro para o livreiro vende o livro para o vendedor de livro lá da ponta, depois o vendedor de livro vem vender até que esse cara vai indicar o livro para outras pessoas, e aí sim o livro propaga a missão. Então, a primeira coisa que a gente fala é isso, né? Precisa ser um projeto prioritário. Segunda coisa, é um projeto que demanda tempo, não tem jeito. O livro, ele não é só a parte de escrever, né? O pessoal acha, nossa, agora que o editorial fechou o livro, meu trabalho terminou, só começou. E é isso que a gente sempre trata com os autores aqui. Mas por isso que a gente é apaixonado por autor nacional, né? Porque o cara tá aqui, pode trabalhar, ninguém pode vender melhor o livro do que o próprio autor. Então a gente sempre leva ele para frente. Vamos conversar com o comprador, vamos conversar com a livraria, vamos conversar com o público final. Então eu acho que é isso, assim, a gente dá as ferramentas, mas quem consegue executar mesmo são os autores. E aí é o que eu falei lá no começo, a sociedade, né? A gente tem tudo para fazer, o autor precisa querer. O que mais que um autor tem que ter, além de conteúdo, disposição e querer transformar, impactar muita gente? O que mais? Eu acho que a disposição, a disponibilidade, né, é importante, a missão é super importante, e eu acho que assim, o que para mim é importante também, Rô, e aí algo, como o livro trabalha o estado da arte, né, então tem as pinturas, tem a música, tem o livro, né, o pessoal às vezes esquece um pouco o lado comercial do livro, que eu acho que é super importante. Então assim, eu falaria além de promocionar o livro, né? Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental para o sucesso. Então o autor entender que se ele der um desconto, dar uma divulgada, fazer um trabalho de exposição diferente, o livro responde muito bem a isso. Então nós trabalhamos aqui na editora com muitos livros comerciais, então é importantíssimo esse combinado de vou fazer uma divulgação. Então eu acho que essa... E a terceira e a última coisa, na verdade, que eu falaria é assim, avaliar o resultado dos trabalhos, né? Porque tudo tem que ser metrificado. Então o autor tem que entender se aquela ação que ele fez de ir até a livraria deu bons frutos, que é isso que a gente faz. Fala, legal, aquela rede vendeu X livros. Porque aí a gente consegue entender o que ele precisa fazer mais para que dê um resultado. Então eu acho que eu acrescentaria do ingrediente, primeira coisa, promocionar e divulgar, né? E a terceira coisa, avaliar o esforço que ele está colocando para saber se está dando resultado, né? Porque aqui eu sou apaixonado por números, né? Então assim, aqui tudo a gente olha, colocamos esse pontinho vermelho na parede, qual foi o resultado dele, o que ele gerou, então isso para mim é fundamental. Teve um lançamento, em 2 meses não aconteceu. Dá para reverter? Eu acho que dá para reverter. A gente fala aqui, né, assim como startups, que os 4 primeiros meses do livro são cruciais para o sucesso dele. Eu acho que é mais fácil a gente colocar esforço certo na hora certa, nos primeiros 4 meses, do que querer reverter depois de 4 meses o livro, né? A gente já teve casos aqui, autor que lançou e falou, vou passar 3 meses na Europa, eu volto aqui. Aí quando chega aqui, o livro já está voltando, já não funcionou, tal. Dá para reverter.
A gente tem bons casos de livros, né? Teoria de Tudo, o próprio Poder da Ação, de livros que demoraram para pegar a tração e aí a hora que pegaram a tração foram mais de 100 semanas de lista mais vendido. Então dá, mas não é mais comum. O que a gente sempre sugere aqui é que os primeiros 100 dias sejam 100% focados em performance do livro, em trabalho. E aí o esforço que tem que ser feito depois dos 100 dias de resgate do livro, ele é muito maior do que se ele tivesse feito na hora certa. Então dá, mas não é o ideal. Me fala um exemplo de um autor estreante, porque a grande parte dos autores aqui são estreantes. Me fala um autor estreante que lançou o livro e deu muito certo, um case. Eu acho que eu vou falar do mais recente agora, Rô, porque eu acho que tá mais... Não sei quando é que vai ao ar o podcast aqui. A gente tem o Joel, acabou de lançar, né? E o Joel falou uma frase pra mim, e o Joel até tive uma conversa com ele, a gente tava fazendo um Skype com a equipe, e aí ele falou, um Zoom, e aí ele falou, vamos fazer esse próximo papo por Zoom? Aí eu falei, Joel, mandei pra ele, vem aqui conversar com a equipe, vem aqui conscientizar o marketing, conscientizar vendas, falar pra equipe da editora qual que é a sua missão. Porque eu conheço, a Roseli conhece, os meus editorial estão mais conectados, mas assim, vem conscientizar. E aí ele falou, fechado, tô indo aí. Ele falou, fiquei 10 anos para escrever esse projeto, agora eu não vou até... Aí ele veio. Quando ele veio, aí a gente trouxe a equipe de gerente de vendas, de marketing, todo mundo para ele falar. A galera saiu pilhada. Não deu outra. Resumo da história, a gente teve que dobrar a tiragem de lançamento do evento... Recorde absoluto, vendeu 14 mil livros em um evento, num final de semana lá. Já tá super bem, já pegou, acho que ele foi lançado há 4 semanas, tá na 4ª semana de lista. Então, assim, eu acho que é um autor que comprou a ideia, né? Eu acho que o negócio de... Teve um autor que falou uma coisa assim, esse processo é de vocês, eu vou ser liderado. Então, se você fala que é importante eu estar aqui, eu vou vir aqui conversar com vocês. Então, eu acho que é isso. Então, o caso do Joel mais recente aí tá quentíssimo nas livrarias. Mas a gente tem muitos outros, né? Assim, tem o Paulo, tem o João, agora Kepler. Eu não vou falar muito nome, porque senão depois a gente esquece de citar alguns, mas... Tem uma coisa que é responsabilidade muito forte do seu comando, que é a lista dos mais vendidos. Uhum. Há vários anos a gente está liderando essa lista dos mais vendidos. Me fala um pouco. Como é que foi 2018? Como é que vai ser 2019? Legal. A lista é algo muito importante pra gente, porque eu acho que a lista dá um norte para várias livrarias, né? A gente tem aquele negócio as grandes redes têm as próprias listas e as pequenas livrarias olham a lista dos mais vendidos para entender quais são os livros que estão mais quentes para vender. Então é normal, um livro nosso sai na lista, na segunda-feira o pessoal liga e fala, pô, repõe o livro, a gente não tá com o livro aqui e tal. Então esse trabalho é muito importante. O nosso ranking da lista vem crescendo, de que a gente estava em 14º, foi para 10º, 5º, 3º, vamos ver se esse ano a gente chega em 2º, que é a nossa meta, mas é um trabalho diário de olhar o quanto está à disposição, qual a reposição, analisar quantos tem que vender na semana dos mais vendidos. Então a gente fica fazendo um trabalho, às vezes a gente fala, estamos vendendo 1.100 por semana, mas a lista ali está indo a partir de 1.200, então vamos repor um pouco, vamos incentivar, vamos promocionar um livro. Então, é um trabalho da equipe do comercial aqui de foco gigantesco em cima da lista. E acho que o resultado está acontecendo, né? A gente está crescendo bastante. E isso... Ano passado, quantos livros? Eu não vou saber de cabeça agora. 46? Eu ia falar 50, mas 46. Esse ano vai passar de 50. A gente... Eu acho que, e por consequência, né, a gente tem a lista como consequência, mas assim, como consequência principal da lista, a gente ganhou uma exposição no ponto de venda muito grande. Como tem muito livro hoje dentro da lista, a gente acaba tendo muita exposição no ponto de venda, que ajuda a fazer um sellout ali, que é a venda para o consumidor maior. Então, se você for hoje nas mesas da frente da livraria, estamos lá espalhados em todo. E o mais legal, né, Rô, que eu acho que é um negócio que é um valor muito importante, a gente publica muito pouco, né? Não em
em volume de livros, mas em quantidade, em títulos inéditos. Né? Tem grandes editoras aí que estão no nosso patamar de briga, que publicam 100, 200, até 700 títulos por ano, e a gente não publica mais do que 60, né? Eu acho que o que a gente fala aqui, que acho que desde essa construção da autoridade do autor, que por consequência vem o best-seller, tem toda essa parte do atendimento. Se o cara mandar uma mensagem aqui, qualquer hora do dia, a gente está lá para responder, né? Tem um grupo de pessoas respondendo full time. Então, dominar a lista com uma quantidade tão baixa de lançamentos, você lança quase 60, tem quase 50 livros na lista, verdade. É algo muito forte, né? Mas tem duas coisas que eu me orgulho muito, Rô. A primeira coisa é a qualidade do atendimento que a gente dá para o nosso autor. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. E a segunda coisa, Rô, é a fidelidade e a lealdade dos nossos autores com a gente, né? É algo que a gente vê nesse mercado muito autor dançando em editora, trocando, lança por uma, lança por outra. E eu falo assim, depois que o cara lança com a gente aqui, ele não quer mais sair, né? A gente briga, né, que nem marido e mulher, que nem irmão. Às vezes torce o pescoço, mas assim, é sempre querendo o bem do autor. E o autor fica com a gente, né? Então, a gente sabe de vários autores que têm propostas de outras editoras aí para ganhar mais dinheiro fora e ficam aqui porque eles falam assim, aqui a editora a gente cuida do autor como se fosse da família. E eu acho que é uma coisa que eu me orgulho muito, né? Porque dá trabalho fazer isso. É verdade. A gente estava tendo aí uma festa de 35 anos de existência. E é legal, né? Porque a gente está resgatando um pouco essa coisa da amizade de verdade, né? Que a gente tem com os autores. Isso é muito bom, né? Me fala, para a gente dar um fechamento, qual que é o conselho teu para quem quer ser um autor best-seller? Eu vou dar os passos perfeitos aí para você se tornar um best-seller, hein? A primeira coisa, encontre sua missão e sua transformação, né? Eu acho que é o que a gente fala na imersão best-seller lá e foi muito legal que o autor levantou a mão esses dias na imersão e falou assim, descobri uma venda antes das vendas que você fala. A primeira coisa, o livro tem que ser vendido para o próprio autor, né? Então acho que se o autor não se enxerga no livro, aquele livro já nasce morto. A segunda coisa, encontre uma editora ou alguém que tem o perfil do livro que você vai lançar, né? A gente vê muitos projetos que a gente deve ver na livraria e fala assim, puta, se esse projeto tivesse sido lançado por vocês ou pela editora tal, teria sido um sucesso. E às vezes ele estava fora. Então pega, por exemplo, uma editora de culinária e o autor quer falar de business. E ele fala, não, mas é amigo da editora, lançou tal. Cara, isso às vezes já sai punindo o livro na largada. Então, o segundo passo é encontre uma editora, que é o negócio do sócio, né? Encontre um sócio perfeito que consiga, vou parafrasear o João Kepler aqui, colocar um smart money no seu projeto. Então, que ele faça um investimento, mas que ele agregue visibilidade. E eu acho que o outro passo, que é o que eu falei lá no começo, assim, entenda que lançar um livro, plantar uma árvore e ter um filho, todo mundo tem que fazer uma vez na vida, mas tem que ser um projeto prioritário na sua vida naquele momento. Então lançar um livro, assim como ter um filho, dá trabalho. Então se você falar assim, quero ser um best-seller, mas só tenho meia hora por dia para escrever o livro e para divulgar, cara, não vai ser. Pode ser, de novo, né? Tem aquelas coisas tem os outliers, mas assim, se você não priorizar, não vai acontecer. Então esses são os 3 principais passos que eu acho assim, descubra sua missão, arruma o parceiro perfeito e priorize o projeto, que eu acho que aí é a combustão que dá aqui com a gente nos nossos livros, que todo mundo vai para Paris, todo mundo explode, vende uma porrada, né? Esses dias veio um autor falando, não, eu já vendi X mil livros, eu falei, amigos, tipo, mó carinho pela quantidade de livro que você vendeu, mas assim, você tá prestes a entrar numa editora que vai vender 20 vezes essa quantidade de livros. Então assim, o mindset do cara de best-seller tem que entender que assim, o céu é o limite realmente pro que o livro pode trazer para ele. Olha, super obrigado, Ricardo. Uma delícia. Delícia estar com você aqui, delícia estar na vida com você. Sempre. Papo de best-seller e a gente continua aí. Show de bola. Obrigado. Beijo.